Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora, como até o dia da eternidade. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 18. Direto ao assunto. O tema deste vídeo: eles não eram meninos. Mas quem são estes que não eram meninos? Aqueles lá de Éfeso, aqueles 12 discípulos de João Batista, dos quais o apóstolo Paulo chegou perguntando: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam negativamente: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E o apóstolo, continuando na inquirição, sabendo ele, aliás, que eles eram batizados, perguntou: em que fostes então batizados? Eles disseram: no batismo de João. Paulo disse: olha, João batizou, celebrou o batismo do arrependimento, dizendo àqueles que criam que após ele viria um maior do que ele, Jesus. Quando eles ouviram isto, eles desceram as águas novamente e foram todos batizados em nome de Jesus. Então, a gente pergunta, aliás, eu afirmo, hoje eles seriam chamados na igreja de meninos. Estes parece que não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam o que creram, já eram discípulos de João Batista, foram batizados por João Batista. Que privilégio! E agora, eles, sem questionamento nenhum, aceitam o que o apóstolo estava ensinando e prontamente, decididamente, desceram as águas e foram batizados por Paulo em nome do Senhor Jesus. Seriam chamados hoje de meninos, mas em realidade não eram meninos. Eles eram vítimas, aliás, de uma falta de conhecimento, não pelo fato de serem eles ignorantes, de serem eles mal ensinados. Já aprendemos ontem que no tempo de João Batista não era invocado o nome de ninguém sobre o batizando. A gente aprendeu em João 7:39 que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Isto é, ele nem tinha sido morto, porque era ele mesmo que estava falando. À época, a manifestação do Espírito Santo só aconteceu com a morte e ressurreição de Jesus, pois ele, subindo ao Pai na ascensão,
ele foi glorificado quando Deus disse para ele, como filho do homem: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Só ali, só depois deste acontecimento, o Espírito Santo foi dado. O Espírito Santo veio no Pentecoste. E então, estes 12 não tinha como saber aquela fórmula de batismo, a fórmula correta, a fórmula apostólica, pois os apóstolos só batizavam em nome de Jesus. Concluindo, fica claro então, eles não eram meninos, mas eles nada sabiam sobre o batismo em nome de Jesus. Então, é melhor nós respeitarmos as convicções alheias. São muitas as pessoas que vivem no engano doutrinário. Estas sim, na maioria dos casos, não são falta de ensinos, pois elas, diferentemente daqueles 12, elas já sabem, o Espírito Santo veio. Nós estamos em pleno tempo do operar, do agir do Espírito Santo. Então, aprendamos com estes 12 que não foram meninos, mas ao descobrir a verdade, sem questionamento, desceram as águas e foram rebatizados. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na bênção, na graça do Senhor. Amanhã tem muito mais.